Oi, pessoal, tudo bem? Bom, para essa semana, então, a nossa aula é uma aula de revisão para vocês que vão estar fazendo a AP desse bimestre, agora nessa semana. Então, vai ser uma aula bem rápida, só para a gente lembrar alguns conceitos, algumas informações que são extremamente importantes, tá bom? Aí eu preparei aqui para a gente um PowerPoint bem rapidinho e vamos começar. Então, olha só, lembrando que na nossa AP vão cair dois capítulos, né? O capítulo de código genético e síntese de proteínas, e o capítulo de ácidos nucleicos, que é exatamente o conteúdo todo, fala exatamente a mesma língua, né? As mesmas informações, para tratar então para a gente sobre o genoma, né? Sobre essas informações genéticas que nós temos a partir dessas substâncias que existem dentro das células. Então vamos lá. A gente está falando então dos ácidos nucleicos, né? Os ácidos nucleicos, eles são substâncias bastante grandes que trazem junto dela aquele código para ser traduzido e para ser informado as características, as informações sobre aquele ser vivo, certo? Então, são moléculas grandes daqueles nucleotídeos que nós vimos, né? Os nucleotídeos que são aquelas moléculas que são formadas por três coisas: fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. Lembrando que o fosfato é sempre igual. A pentose pode ser de dois tipos, pode ser uma desoxirribose ou uma ribose, e a base nitrogenada, que tem 4 tipos para o DNA e 4 tipos também para o RNA. A gente vai falar sobre isso rapidinho. Bom, a função de um ácido nucleico é trazer, então, a informação para que o ser vivo seja formado, as funções do ser vivo sejam feitas adequadamente, para que a estrutura do corpo do ser vivo seja formada também, composta adequadamente, certo? O ácido nucleico, ele vai trazer então para a gente o código, a informaçãozinha codificada para a formação das proteínas, e essas proteínas vão formar todo o ser vivo como um todo, certo? Bom, então do que são formados? Fosfato, pentose e base nitrogenada, sendo bases pirimídicas ou púricas, tá? Em qual tipo de organismo? Em todos os organismos que existem, todos os tipos de seres vivos, nós encontramos o ácido nucleico, DNA ou RNA em alguns casos. Lembrando que os vírus, eles, apesar de serem diferentões, eles também têm DNA ou RNA, tá certo? Bom, e aí a gente tem dois tipos de ácidos nucleicos, mesmo para qualquer tipo de ser vivo, tá? Nós temos o DNA e o RNA. O que diferencia um deles? Há algumas coisas bastante diferentes. Bom, primeiramente a conformação, né? O DNA é uma dupla hélice, o RNA é apenas uma fita. O RNA, ele tem uma base nitrogenada diferente do DNA. No RNA eu encontro a uracila, enquanto que no DNA eu tenho a timina. Não tem uracila no DNA e não tem timina no RNA, certo? Outra coisa que muda também é a pentose, né? O açúcar. O RNA ele tem esse R no RNA justamente por conta da pentose que forma esse nucleotídeo, que é uma ribose. E o desoxirribose, a desoxirribose, o açúcar desoxirribose, que forma o DNA, ele tem um oxigênio a menos, então o açúcar é diferente, né? É o desoxirribose ao invés de ser a ribose. As duas são pentoses, tá? São 5 carbonos aí. Mas a diferença entre elas é a quantidade de oxigênio. Bom, aí a gente pergunta para que é importante eu ter o RNA, para que é importante eu ter o DNA, para que, como eu falei no começo da aula, essa estrutura, essa substância, digamos assim, que vai trazer as informações do ser vivo. Então, eu preciso de RNA, eu preciso de DNA para formar um ser vivo? Sim. Para esse ser vivo sobreviver? Sim. Para esse ser vivo crescer, se multiplicar? Sim. Certo? Tanto que quando a gente faz a produção de novos seres vivos, de descendentes, né, a gente deixa expresso neles o DNA, o nosso código genético, ou o RNA, no caso das bactérias, né? Então, lembrando que o RNA, ele é formado a partir do DNA, né? Então, ele é de uma fita só, o DNA de duas. O DNA a gente encontra em algumas estruturas, e o RNA e o DNA eu posso encontrar, no caso das bactérias, solto, porque eles não têm núcleo, né? Então, não vai estar, esse material genético não vai estar, vai estar guardadinho dentro do núcleo, vai estar exposto no citoplasma, certo?
Bom, aí a gente tem, com relação à formação do DNA, do RNA e tudo, alguns processos. E esses processos são basicamente dois, tá? Eu tenho a transcrição e a tradução. Aí eu trouxe um esqueminha aqui que é bem básico. Primeira coisa, transcrição. O que que é a transcrição? A transcrição é a passagem do DNA, aqui ó, da fita, da dupla fita. Ela vai se abrir, vai ser grudado nela o RNA mensageiro, que vai ser formado, que é chamado de códon, tá? E esse processo aqui acontece dentro do núcleo, certo? Então, acontece dentro do núcleo para a formação do RNA mensageiro. Lembrando que aqui eu vou ter a participação de uma enzima chamada RNA polimerase, que ela vai cortar a dupla hélice ao meio, aí essa fita aqui era dupla vai se abrir, e aí uma dessas fitas vai ser usada como fita molde para ser formado o RNA mensageiro. Depois, esse RNA mensageiro se desgruda e as fitas voltam a se unir novamente, certo? E o produto, então, é o RNA mensageiro que vai carregar o códon. Tá? Lembrando que códon é quando eu tenho 3 bases nitrogenadas, 3 nucleotídeos, que vão trazer uma informação. Para que essa informação é importante? Lá na tradução. A tradução é o segundo processo ligado à síntese de proteína. E aí, o que ela acontece? O RNA mensageiro que estava lá no núcleo, ele entrou, ele se madurou, né? Ficou perfeitinho, do jeito que precisa ser usado, saiu do núcleo e foi para o citoplasma. Quando ele sai do citoplasma, ele encontra o ribossomo. E aí lá no ribossomo ele vai encontrar o RNA transportador, que é esse cara aqui que vai trazer em uma extremidade o anticódon, tá? Que é as 3 bases nitrogenadas que farão ligação, que vão ser compatíveis com as bases nitrogenadas, com os códons do RNA mensageiro. E na outra extremidade ele vai trazer o aminoácido, que esse aminoácido, juntando com outros aminoácidos, vai formar a proteína em si. Então, o que é o processo em que o RNA mensageiro é transformado em aminoácidos, consequentemente ligações polipeptídicas e formação de proteína, onde acontece no citoplasma. Como ocorre? O RNA mensageiro saiu do núcleo, encontrou o RNA transportador dentro do ribossomo, o códon e o anticódon vão ficar pareados, o aminoácido vai ser desgrudado do transportador, e esse aminoácido vai se grudando a outros aminoácidos que serão trazidos pelo RNA transportador para formar uma ligação polipeptídica. Qual que é o produto? A proteína em si. Primeiramente, os aminoácidos, né? A ligação de aminoácidos de um aminoácido com o outro e em vários aminoácidos, uma ligação polipeptídica. E aí sim, a formação de uma proteína, certo? Bom, basicamente é isso, né? Tem muitas informações que vocês precisam relembrar para fazer a prova. Eu espero que vocês se deem bastante bem, façam com bastante cuidado, bastante carinho, lendo direitinho e tal. Qualquer dúvida, a gente tem a nossa live na quarta-feira para tirar dúvidas para revisão. É para isso que foi destinada essa live. A gente ainda tem que corrigir a tarefa restante. E é isso, pessoal. Hoje a aula era bem rapidinha, era só mesmo para fazer uma revisão básica, tá bom? Lembrando que seria bastante interessante que vocês revissem as aulas que já foram passadas, né? Para vocês estarem realizando a prova, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau!